Bom, começando lá de trás o Daniel Jones e olha só o option e vamos ver até onde ele vai. Lá vai o Daniel Jones, o campo inteiro para Daniel Jones, vai cair só o Daniel Jones! Não! Cai sozinho não! Daniel Jones ia fazer a jogada mais espetacular da semana. Olá, meus amigos! Estamos de volta depois de um período sabático, período de muita saudade. O Podcaus está de volta, trazendo aqui a melhor análise, ou não, sobre uma das principais ligas de fantasy do Brasil. Como disse o grande manager com metralha no nickname, que eu achei de uma sabedoria gigantesca, a Fantasy Campinas já ruma para ser a principal liga da região RMC. E, como prometido no ano passado, o Podcaus teria mais convidados e teria uma dinâmica diferente, seria aprimorado. E nada mais justo do que trazer para esse primeiro bate-papo o cara que simplesmente doutrinou as duas primeiras edições da nossa liga, o bicampeão Pedro Marques. Seja muito bem-vindo ao Podcaus, meu caro. Muito obrigado, meu querido amigo JN, o Black Mamba. Espero que esse Podcaus possa render muito. Espero que seja uma grande temporada para todos. Espero que eu chegue na final de novo e que eu vença esse título aí mais uma vez. E boa sorte a todos. Boa sorte a todos, exatamente. Aliás, a gente está aqui justamente para falar um pouquinho desse pós-draft, né? Que foi muito elogiado, né? A gente teve um amadurecimento muito grande do modo como draftar dos mais antigos e também os mais novatos, né? Também draftando muito bem. Então, se tem uma liga muito equilibrada. Então, a gente vai analisar aqui rapidinho o primeiro time, Hope, nosso comissário, Gabriel Vieira, que vem com um time base aí com o Herbert como seu quarterback, os principais running backs Carson e Mike Davis. Aqui, Davante Adams, Stephon Diggs, DJ Moore como os principais receivers, Antônio Fixer. O que me agrada, o que me preocupa nesse time, vou puxar aqui já o bonde, ô Pedrão, porque o que me agrada nesse time do Hope, o time do Gabriel, é o seguinte: talvez o melhor corpo de recebedores entre os receivers da liga, né? Excluindo aí os tight ends, entre os receivers, o Gabriel tem 2 jogadores do top 3, pelo menos na minha lista, e um top 18, né? O DJ Moore é o meu top 18. E o que me preocupa nesse time é o banco, né? O banco, talvez o Mike Davis também, que não tô apostando numa grande temporada, são os pontos positivos e negativos nesse time do Gabriel. E pra você? Sim. É um time extremamente forte em wide receiver, né? Foi o ponto principal aqui que eu coloquei. É um time que sempre vai ganhar os matchups ali entre wide receivers. Eu aposto que o Adams e o Diggs sempre vai vencer o wide receiver do time adversário. Para compensar a falta de running back que o time dele tem, né? Ele tem o Carson e o Davis, que são sólidos, mas não são seguros. O Carson, ele tem um histórico de lesão, né? E o Davis é um running back novo no time. Ele era reserva do McCaffrey, veio para um novo time, que historicamente é um time que passa muito, né? Os Falcons é um time que passa muito. O Matt Ryan sempre foi um dos principais passadores da liga, mas eles trouxeram um novo técnico que era dos Titans, né? O técnico que fez o Derrick Henry ser o que ele é, tá agora nos Falcons. Mas é uma aposta, né? Assim como o banco, composto de apostas também. Mas eu acho que pode surpreender ali com o Javonte, o Adam Trautman e o Darnell Mooney. São boas apostas, assim, para buys e para quando os jogadores estão lesionados. Eu quero muito ver o Mike Davis essa temporada, porque a gente falou muito do Mike Davis na ausência do McCaffrey na temporada passada, mas assim, ele teve um grande jogo até aqui. Agora ele tem uma oportunidade de se firmar também como o running back que vale apostas mais altas. Bom, passando aqui pro time do Aderbal Lana, que é uma piada aí entre torcedores do Guarani, aqui comandado pelo Murilo Batistel. Time base, hein? Lamar Jackson, quarterback, Dalvin Cook, o craque da nossa última liga, Josh Jacobs e Mostert entre os running backs, Adam Thielen, Claypool, Will Fuller entre os receivers e Robert Tonyan entre o principal tight end desse time. O que te agrada, o que te preocupa nesse time do Murilo Batistel? O nosso primeiro novato e escolha 1 do draft. Inclusive, Pedrão, o que você achou do Dalvin Cook roubando a vaga do CMC como pick 1 na liga?
Eu gostei, cara. Pra mim era entre 1 e 2, assim. Christian McCaffrey e Dalvin Cook, aí vai mais de preferência do que você acha, do que o jogador pode fazer na temporada. Eu, como não draftaria o Cook. Eu gosto do Christian McCaffrey, né? Eu sei que ele tem um volume muito grande, mas o Cook foi excelente ano passado, então acho que é isso que fez o Murilo draftar ele na primeira pick, né? E é um time muito bom ali com o Lamar e com o Cook, né? Você tem 2 jogadores que te entregam 20, 25 pontos todo jogo no mínimo, que também vai ter que compensar as outras posições, né? Ali você tem o Josh Jacobs e o Adam Thielen, que são incógnitas para mim, né? O Jacobs tá nos Raiders, que trouxeram o Kenyan Drake, pagaram uma grana pro Kenyan Drake para ser banco, então a gente não sabe quem vai ser o titular, quem vai ser o reserva nesse time. Os Raiders nunca usaram o Jacobs no que ele sabe fazer, que é ser um bom recebedor, receber bola. Ele nunca foi utilizado assim com muito volume nos Raiders, né? Ele era muito utilizado assim em Alabama, mas nos Raiders não é. E o Adam Thielen tem que lutar agora com a sombra do Justin Jefferson, né? O melhor rookie wide receiver de todos os tempos. Vamos ver como que vai se dar essa dupla aí de Josh Jacobs e Adam Thielen no time do Murilo. O que não me agrada é que o Murilo, ele tem todos receivers muito dependentes do touchdown, dos números de TD. Eu tento fugir um pouco disso, né? Eu tento fugir dos receivers que são muito dependentes disso. Por exemplo, o Adam Thielen, por mais que ele tenha o Justin Jefferson, na temporada passada ele foi um monstro. Ele fez muito touchdown. Muito touchdown. Não sei se esse volume vai se repetir nessa temporada. Talvez até sim. Mas talvez eu tentaria, se fosse o Murilo, um receiver menos dependente de tanto TD assim. É o único ponto assim que me preocupa bastante nesse time do Murilo. Até porque touchdown ele não é um status que você pode prever, né? É um status que um jogador pode ter 10 touchdowns numa temporada e na próxima ter 3 touchdowns. Então, o próprio Robert Tonyan aqui tá no time dele, né? Ano passado ele teve, eu não tenho aqui os números agora, mas se eu não me engano, ele teve 64 recepções em 69 targets. Então são poucos targets para muita recepção. Ele foi muito eficiente com o que foi dado a ele, né? E isso não é algo que a gente pode prever também. Então, foi uma grata surpresa também, né? Uma grata surpresa. Mas é um bom ponto que você trouxe, a dependência de touchdown. E só falando um pouquinho do banco, né? Um banco recheado de veteranos, né? Aí você tem o James Conner, o Todd Gurley, que não tem time, o Philip Lindsay, Nelson Aguilar, Sanders. Então é um banco que ele pode oferecer um floor nas semanas de bye, mas são jogadores com pouco upside, né? É isso aí, bem-vindo, Murilão, à nossa liga. Boa sorte nessa temporada. Falando em novato, o time Tagovailoa, comandado pelo Gabriel, o cunhado, como ele mesmo se chamou, se apelidou. Gabriel, o cunhado, vem aí para o time básico com o Matthew Stafford. Será a grande temporada agora que ele tem coordenador ofensivo? Bom, vamos ver. Mixon e... quem que é o outro running back dele? David Montgomery. Interessante. Chicago Bears está online. Calvin Ridley, que era o meu sonho para receiver, eu já falo disso. Robin Anderson, Brandon Cooks, Tyler Boyd e entre os tight ends, Noah Fant é o principal nome. O que eu gosto desse time, puxando a fila já, Calvin Ridley. Eu falei, inclusive, no dia do draft sobre ele. Eu gosto muito, muito, muito do protagonismo que o Ridley tem para essa temporada. Eu tô projetando ele na minha lista de pontuação receiver 2 na temporada. E o que eu não gosto é que o Gabriel, inclusive, soube que ele é um estatístico assíduo, né? Gosta dos números, mas eu acho que é um time muito preso à pontuação de 2020. Sim, é um time que apostou, né? Ele fez uma aposta ousada ali na primeira rodada, quando ele pegou o Mixon. Acho que todo mundo não esperava que o Mixon fosse sair ali na altura que ele saiu, né? Acho que ele poderia ter esperado uma rodada, acho que o Mixon voltaria. Mas é uma aposta também, é um bom jogador. Esperamos que esteja saudável essa temporada, né? Temporada passada a gente lembra que o manager dele sofreu porque toda semana os Bengals falavam: essa semana ele volta, não voltava. Essa semana ele volta, não voltava. Volta em 2 semanas, não voltou. Quem tomou conta do backfield foi o Giovanni Bernard, que agora foi para os Bucs. Então a gente espera que o Mixon esteja saudável, que o Montgomery, enfim, tenha o seu breakout, né? Ele é um jogador que tinha muito
bons status no college e veio com muita expectativa para a liga e até agora não correspondeu a uma temporada, né? Mas a temporada dele não foi ruim, né, Pedrão? Assim, no ano passado. Não foi ruim, mas sim, é o que eu tô tentando falar, que a temporada não foi ruim, mas não é aquilo que todo mundo espera do Montgomery. Verdade. Né? As pessoas comparavam o Montgomery, tem até aquele meme, né, que fizeram dele na época do college, força de Saquon Barkley, velocidade de Christian McCaffrey, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E até agora a gente não viu isso, né? Pode ser esse ano, com quarterbacks melhores, com o time melhor, então acho que foram boas apostas que podem render bons frutos. Passando aqui para The Black Mamba Team de JN, com o time base Dak Prescott, quarterback, Zeke, Harris e DJ, né? David Johnson entre os principais running backs, Robert Woods, Godwin, e o Higgins como os receivers, e Waller, tight end, que era a minha grande aposta pro meu draft. Eu já tava com isso na cabeça e eu consegui ele pagando um terceiro round. Bom, eu não vou falar do meu time, deixo essa análise totalmente para você, Pedro Marques. Eu queria deixar claro aqui que nada foi combinado, tá? A gente não combinou o que a gente ia falar antes. A gente não ensaiou, isso aqui tá totalmente espontâneo. Nenhum ensaio. O seu time, Júlio, pra mim é o time a ser batido. Acho que tem 3, 4 times aí que são os times a ser batido na temporada. Um belo stack ali de Dak Prescott e Ezekiel Elliott, né? Num dos principais ataques da NFL esse ano. Estou apostando muito nos Cowboys como um bom time, com a volta do Dak, com o retorno do Zeke. Um bom floor com seus 2 wide receivers, né? O Woods é aquele jogador que é chato, né? Não é um jogador flash, não é um Odell Beckham Jr. que faz recepções maravilhosas, mas é um jogador que te dá um floor todo jogo, né? Todo jogo você pode contar com ele. O Godwin também, para mim, é o número 1 dos Bucks, né? Você ter o número 1, o wide receiver número 1, com o Tom Brady de quarterback, já é uma boa vantagem. Tem aí o Higgins e o Najee Harris com bom upside. Eu acho que é um time muito bom, com bastante floor e bastante upside. E com aí umas apostas, né, o Jacoby Myers e o Laviska Shenault, que podem surpreender muito essa temporada também. Bom, só pra não falar nada do meu time, o que eu gosto do Black Mamba é o equilíbrio, que era o que eu tentei fazer, e do Waller, que eu acho que o único que pode beirar Kelce nessa temporada. O que eu não gosto é o calendário e a disputa por targets. Eu acho que isso me incomoda um pouco entre os receivers, porque Robert Woods e Cooper Kupp, um tava no 14º, outro 15º, sem vantagem pra nenhum. Eu acho que o time, eu não sei, eu tinha falado do Kupp daqui a pouco, mas eu ou outro manager acertamos quem vai ser e quem acertar vai ser muito beneficiado. Passando aqui pra Mucão, o Masna. O que é Masna? Masna que fala o nome? Eu não sei. Tem um 4 aqui no meio. 4 SNA. Mucão, nos diga, por favor, como pronunciar o nome do seu time, pra ficar mais fácil. Eu sei que o Mucão chama Murilo Masnello. Então eu tô indo de Masna, imaginando que é uma homenagem à família Masnello. Agora eles são 4, talvez. O Mucão vai ser o papai aí da temporada. Será que vem gêmeos? Fica aí no ar aí, os prognósticos. Mas o time base do Mucão é Russell Wilson, o pastor da liga como quarterback, Aaron Jones, Swift. Gosto muito dessa dupla. Hopkins, Golladay, meu KNG e Juju Smith. O que eu gosto aqui, Pedrão, no time do Mucão é o time titular. Me agrada esse time titular com Aaron Jones, Swift. Eu tô dando um hype grande no Swift. E o Hopkins, né, é um trio bem respeitável. A gente sabe que o Golladay tem um probleminha aí com o lado físico, mas ele deve voltar a partir da 3ª semana. E o que eu não gosto é do banco. Eu acho que o time do Bucão tem opções muito boas, né? Você tem aí o Aaron Jones, o DeAndre Hopkins, que são muito bons, e opções 2, que são opções de boom ou bust, na minha opinião. Assim, o Swift é um excelente jogador, ele engrenou ali no final da temporada do ano passado, né? Mas ele tá nos Lions, isso me preocupa um pouco. Mas ele é um excelente jogador, assim, pode ter um upside muito bom na temporada. E o Juju também tá, acho que para mim ele tá atrás do Claypool e do Deontay. Mas é um jogador que o Ben gosta, né? O Big Ben gosta, já entregou em temporadas passadas. E é o que você disse, 2 wide receivers dos Ravens no banco, o Hollywood Brown e o Sammy Watkins. E por incrível que pareça, eu prefiro o Sammy Watkins do que o Hollywood Brown. Mas possivelmente ou dificilmente
esses caras terão produção esse ano. Passando aqui pro Turn Down for What, de Felipe Nascimento, mais um novato na nossa liga, com um time base muito interessante. Eu tenho 2 times aqui que eu gostei muito, que eu vou elogiar muito, espero não zicá-los, tá? E não estou tentando a zica reversa, não é do meu feitio isso, viu, Lelê? Mas, ó, o time do Felipe, o time base dele é Murray, Derrick Henry, Gaskin e Ronald Jones entre os principais running backs, porque eu não sei como ele vai jogar, né? A formação que ele vai utilizar, então eu cito esses 3 RBs. E entre os receivers, A.J. Brown, Metcalf e o Chase dos Bengals, com Logan Thomas entre os principais tight ends, o principal tight end no caso do time aqui. Vamos lá, pra mim também é o time a ser batido, assim como o seu, é um time muito bom. Eu acho que as posições 4, 5 e 6 ali no draft estavam muito privilegiadas esse ano. Então ele tem Kyler Murray, Derrick Henry, A.J. Brown e Metcalf. São 4 jogadores que podem ser o número 1 da posição, na minha opinião. Kyler Murray pode ser o QB1, Derrick Henry pode ser o running back 1, A.J. Brown e Metcalf podem ser os wide receivers 1 da temporada, né? Então são 4 jogadores muito bons que vão dar muito ponto pro Felipe em toda rodada. O Logan Thomas recebeu uma bolada de dinheiro para ser o tight end do Washington, né? Recebeu um contrato novo esse ano. O banco me preocupa um pouco ali com os 2 running backs do Tampa Bay, né? Quem ele vai usar? Quando ele vai usar? Quem vai ser o titular? Porque ano passado tinha essa dúvida, né? Ano passado tinha jogo que era do Fournette, tinha jogo que era do Ronald Jones, então me preocupa um pouco. E além desses 2 running backs, ele tem o Pollard, que é o handcuff do Zeke, né? Mas eu acho também que o Corey Davis pode surpreender. Eu acho que ele vai ser um excelente wide receiver 1 dos Jets, que não é mais o mesmo Jets do ano passado. E ali o Gerald Everett também, um tight end sleeper, embora tenha um calendário muito difícil para tight end. Enfim, o Seahawks tem um tight end que vai poder ser utilizado, né, pro Russell Wilson. O que eu gosto do time do Felipe é que é um time de muito volume. Eu sempre cito isso para os meus amigos que estão começando no jogo, que é muito importante ter volume. Muito importante ter volume. Você olhar o volume dos jogadores pro fantasy é o que conta. Em termos de bell call, a gente está falando de um time com Derrick Henry e Gaskin, que não é um dos meus running backs favoritos, mas é um RB2 com muito valor. Acho que valor alto até. Então, são 2 RBs bell call e com uma participação de snap que provavelmente vai beirar aí 80%, 85%, né? Principalmente o Derrick Henry. E são todos dominantes no backfield. O que eu não gosto é que o Felipe não tem um receiver dominante. Assim, o cara que você fala assim, esse cara é muito dominante. Porque o A.J. Brown, apesar de ser o meu receiver 8 na minha lista geral e o 1 dos Titans, ele vai ter a sombra do Julio Jones, isso é inegável. O Titans a comissão técnica do Titans já avisou que 20% dos alvos serão direcionados para o Julio Jones. Eu acho o A.J. Brown mais atlético hoje, melhor condicionado hoje. Acho que ele vai marcar mais TDs do que o Julio Jones, mas ele não é um receiver dominante. Como também não é o Metcalf, que tem ali o Tyler Lockett, né, que também vai ter a atenção do Russell Wilson. E o Chase também, apesar do hype aí do Chase, ele não é o meu... Entre os receivers do Bengals, ele não é o meu primeiro. Inclusive eu trouxe esse dado durante o draft e repito aqui, nenhum calouro na história entre os receivers conseguiu mais de 800 jardas na temporada. O valor dele de ADP, se eu não me engano, Pedrão, não sei se você vai lembrar, era 5, quinto round, eu acho. Ou algo Sim, era algo assim. Algo entre quinto e sexto round. Para ele pagar isso, ele teria que ter uma temporada para mais de 800 jardas, o que eu acho muito improvável. Mas só uma curiosidade, né? O Felipe tem o A.J. Brown e o DK Metcalf, daquela famosa foto dos dois sem camiseta na academia, mostrando os músculos. Verdade, então, esse é um ponto. Só para dar um medinho. Eu acho que inclusive poderia ser o logo do time dele. Com certeza, fica aí uma sugestão. Passando aqui para Silent Hill de Leandro Soares, o candidato a novo Caio, com Jalen Hurts de quarterback, Barkley, Sanders e Drake de running back, Tyreek Hill, o capita do time, né? McLaurin e John T. Johnson e Hawkinson de tight end. Vou até puxar aqui, Pedrão, porque eu falava durante a análise do Hope
que o Hope tem o melhor corpo de recebedores entre os receivers. Porque quando a gente vai analisar um geral, que a gente tem que colocar o Tyrant como um recebedor também, porque essa é a base de pontuação dele, a gente olha aqui para Tyreek Hill, McLaurin, Johnson e Hockenson. Eu acho que, em termos de pacote, talvez o Leandro tenha reunido o melhor time de recebedores no geral, assim. Eu gosto muito dessa produção. E, por exemplo, o Diontae Johnson nos Steelers, tava olhando aqui na temporada passada, com o Big Ben saudável, ele teve mais de 10 targets em mais de 10 jogos. Isso é muito absurdo. Isso é muito absurdo. Era um jogador que, inclusive, estava na minha lista. E o que eu não gosto desse time é uma dependência do Barkley. Acho que o Barkley saiu barato pro Lelê. Pegou ele na décima pick. Barato pro Barkley, que era até horas antes do draft a minha escolha na 5ª posição. Mas Sanders, Drake, eu acho que em termos de running back, ele vai ter que torcer muito pro Barkley ficar saudável. Sim, é um time balanceado que vai sofrer nas primeiras semanas. Eu não sei se o Barkley joga no começo, na primeira, na segunda semana. E se jogar, ele vai estar em rotation. Eles não vão colocar o face of the franchise deles para se machucar mais uma vez. Então eles vão utilizar menos o Barkley, pelo menos no começo da temporada. O Miles Sanders, né, a gente não sabe como ele vai ser utilizado de novo, né? É um jogador que, assim como o Montgomery, tinha um hype muito grande para ele, né? Mas que ele não está sendo bem utilizado nos Eagles. E os Eagles trouxeram um QB que corre com a bola. Então a gente sabe que quando você tem um QB que corre, os running backs não vão tão bem. E o Lelê tá apostando nos dois, né? O Jalen Hurts e no Miles Sanders. O que me preocupa nesse time do Leandro realmente são os times em que os jogadores dele estão. Então você tem 2 jogadores dos Eagles no time titular, você tem o Barkley, que é dos Giants, você tem o TJ Hockenson, que é dos Lions, né, no time titular. E então acho que isso me preocupa um pouco, se o time vai conseguir sustentar um volume bom para esses jogadores, né? E aí quando o Barkley não estiver jogando ou estiver em rotation, o Leandro não tem peças que podem repor a altura dele, né? Então você tem Kenyon Drake, você tem o Kenneth Gainwell ou o Trey Sermon, que a gente também não sabe se é running back um dos 49ers. Então é um time que vai sofrer um pouco nas primeiras semanas, eu acredito, por conta do Barkley, né? Se o Barkley estiver saudável, aí vai para as cabeças. É isso. Bom, passando aqui para ele, o bicampeão, o que será que Pedro Marques e os Gorilas estão aprontando para essa temporada de 2021, buscando o tricampeonato? O time base com Tom Brady como principal quarterback, Eckler, JT, né, Jonathan Taylor e Henderson entre os running backs, CJ Lamb, Ayuk entre os principais receivers e Kyle Pitts como o tight end. Bom, analisando aqui o Pedrão, se ele quiser falar do time dele depois ele pode falar também. O que eu vou começar falando do que eu não gosto. Eu vi o Pedro, inclusive, muito insatisfeito, reclamando no Twitter que ele estava chateado com o draft que ele fez. Ele não ficou feliz com o draft dele. Mas aí eu fui analisar o time. Eu respeitosamente discordo, porque é um time facilmente de ser consertado, entre aspas, e virar um dos mais fortes da liga. O que eu não gosto do time do Pedro é o seguinte: ele tem, beleza, 2 receivers top 20 na minha lista, porque o Ayuk fecha o meu top 20. Só que depois, a terceira opção de receiver do time, wide receiver especificamente, é o Mike Williams, que é no meu ranking, o 46º, que é uma distância, eu achei uma distância muito grande, né? Geralmente o Pedro constrói um time com 3 wide receivers ali, top 25, top 30. Mas é claro que essa ausência, ela pode ser compensada pela presença do Kyle Pitts, que entre os tight ends aí, é uma grande aposta para essa temporada. Talvez é o meu tight end 5. Eu tô apostando aí muito nesse jogador. Acho que o Pedro pagou barato nele, não pagou caro. Eu vi muita gente antecipando muito a escolha dele, o Pedro pagou legal. E o que eu gosto é que, já que a gente falava que Gabriel e Lelê tem o melhor grupo de receiver, você tem, pelo menos pra mim, o melhor combo de running backs. Acho que ninguém tem um combo de running backs como você. Keller, JT e Henderson, para mim os 3 são titularíssimos em qualquer time. E você tá no banco com 2 caras que eu gosto muito, que é o Carter, que é um cara que eu tô apostando muito nesse ataque dos Jets. Acho que o Carter vai ter essa temporada um volume muito interessante, mesmo com o ataque fraco do Jets. E Damian Harris, que eu sou apaixonado por ele. Os dois estão
os seus 5 jogadores de running back são todos top 35 pra mim. Então acho que ninguém tem um combo melhor nessa posição do que você. Pra mim, Julião, é um time baseado no upside, né? Tirando aí o Tom Brady, todos os jogadores titulares pra mim são jogadores que são boom ou bust, na minha opinião. Então acho que o Eckler ele pode ser um excelente jogador, mas pode também não ser um bom jogador, como aconteceu ano passado, né? Teve lesão, então ele não foi tanto utilizado. Hoje mesmo os Chargers soltaram uma nota que vão utilizar mais running backs no corpo de running backs. Não vai ser um bell cow, vai ser um committee. Jonathan Taylor também, ele sofreu ano passado, né, no começo da temporada. Ele era um jogador dropável no começo da temporada, né? Eu lembro que quem draftou ele cogitava dropá-lo, né, porque ele não estava produzindo. E aí no final da temporada ele estourou, né? Então também é um jogador que pode ser um da posição, mas pode terminar fora do top 24, né, na minha opinião. Ou do top 12, não vou ser tão dramático assim. E o corpo de receivers também, né, o CeeDee Lamb e o Brandon Ayuk são apostas também, né, um time forte, né, o Lamb, o Ayuk, mas são também, para mim, boom ou bust. Bom, vamos aqui pro Main Machine, que é o homem da auto-pick, né, o Vitão, com o time base aí, Aaron Rodgers, pra tristeza de Carmo Ninja, Nick Chubb, que foi a escolha do auto-pick dele, achei interessante, tá? O Nick Chubb não tava longe, assim, pelo menos da minha lista ali da 7ª, 8ª pick, não. Eu acho que a máquina foi generosa aí pro Victor. E Dobbins, né, que é o outro running back dele, Mike Evans, OBJ, Amari Cooper entre os receivers e Kittle. Vamos lá, o que mais me chamou a atenção foi o Victor tem o George Kittle como titular e tem 2 tight ends no banco. Acho que nem outro time da liga tem 2 tight ends no banco. Ele tem o Kittle e tem 2, aí acho que por medo de lesão, né, do Kittle. Mas eu acho que são 2 posições que ele poderia ter aproveitado um pouco mais, draftado outros jogadores, né, um running back, porque no banco ele tem o Ben Snell e o Jamal Williams, né, então acho que ele poderia ter aproveitado um pouquinho mais essa pick dele. Mas, assim, ele tem um time titular muito bom com o Nick Chubb, com o J.K. Dobbins, e aí incógnitas nos wide receivers, né? O Mike Evans é um jogador que todas as temporadas ele teve mais de 1.000 jardas de recepção, mas em uma das temporadas ele teve 1.001. Então imagina se ele não tivesse 1.001 jardas. É meu candidato a bust, inclusive, o Mike Evans. E ele tá competindo com Chris Godwin, Gronk, Antonio Brown, 3 running backs, né? Porque tem Ronald Jones, Leonard Fournette e Giovanni Bernard, que ninguém tá falando dele, mas o Tom Brady pediu o Giovanni Bernard no time, né? O Tom Brady, ele gosta de um running back que recebe a bola, então o Giovanni Bernard pode surpreender esse ano, porque o Tom Brady pediu, então assim, tem muita boca para alimentar nesse time dos Buccaneers. E o Odell Beckham Jr. também, né? Que é aquele jogador que ninguém sabe mais o que acontece com ele. É um jogador incrível, ninguém duvida da capacidade dele, do atletismo dele, do talento dele, mas o Baker Mayfield, ele é mais preciso quando o Odell não tá jogando. Então o Baker, ele foi melhor na temporada passada quando o Odell estava fora. Então a gente não sabe como vai ser essa dupla de wide receivers. Pode ser muito boa, pode render frutos, mas é uma incógnita. Mas Pedrão, eu tô apostando muito no Baker fazendo um número alto de touchdowns essa temporada. Inclusive acompanhando um pouco dos relatos do training camp em Cleveland. Os relatos são os seguintes: o OBJ está próximo de voltar a ser aquele Odell Beckham Jr. que nos encantou no começo da liga. Aquele OBJ que nos 12 primeiros jogos como calouro entregou 12 touchdowns jogando com Eli Manning. E eu sei o que é isso, tá, gente? Então, assim, foi um negócio absurdo. Em termos de recepção pra TD, o Odell Beckham Jr., ele é um monstro. Mas é claro que... E eu acho que ele não tem concorrência, tá? Ele jogando bem, o nível técnico dele pro Landry, eu acho que é uma coisa assim, bem distante, mas é claro que tem a questão da divisão de target. Só pra eu fazer uma justiça, né? Ele tava machucado ano passado, né? O Odell, ele tava com os problemas de lesão ano passado que não foram reportados, né, pro público, só depois que a gente ficou sabendo. Então, só pra fazer uma justiça a ele, mas eu acho que ele pagou barato no Odell, né? Então, acho que ele pagou barato pra um wide receiver 2 do time dele que pode render muitos frutos. Ô, gente, um recadinho pra vocês, muito importante aqui durante o nosso podcast, é o seguinte, preste bem atenção nesse recado. É um país da Europa. Obrigado pela atenção. Bom, passando aqui pro time do Natanzão, o Paulínia, com Ryan Tannehill de quarterback, Antonio Gibson, Etienne
de running backs: Julio Jones, Allen Robinson, meu amor, Davonte Smith e o Travis Kelce. O que eu gosto do time do Nathan, Kelce. O que eu não gosto. Como não gostar? Exatamente. Eu acho que o time não pode ficar dependente de Julio Jones e Ryan Tannehill. Claro que o Ryan Tannehill ele tem alvos incríveis como A.J. Brown, como Julio Jones, mas é outro que eu acho que dificilmente vai alcançar a marca dos 30 touchdowns dessa temporada. Acho que o jogo corrido dos Titans vai ser uma fortaleza ainda mais valorizada nessa temporada. Isso talvez atrapalhe um pouco do rendimento do time do Nathan, porque ele tem ali duas estruturas, né? O Tannehill, o quarterback dele, o Julio Jones, ao lado do Allen Robinson, que acho que vai voar essa temporada, é o principal receiver. O que eu quero falar desse time aqui, Pedrão, o Matt Herman, que é um cara que eu acompanho do Yahoo, o especialista em fantasy, ele publicou esses dias uma teoria de outra jornalista, que eu não vou lembrar o nome, e que quase me fez pegar o Kelce na 5ª pick. Que o Kelce, ele te entrega mais pontos garantidos do que 2 RBs. Se você tem um RB1, valor baixo, que é o cara que vai sair na 11ª, 12ª, somado com um RB2 alto, que é o cara que sai no começo do segundo round. O Kelce, por média, ele vai te entregar mais pontos do que esses dois somados. Em média, tá? Média de ponto, não média total, evidentemente. O que justifica muito a escolha aqui do Nathan para Travis Kelce antes até de running back. Com certeza, com certeza. E é bom que entregue mesmo, porque escolhendo o Kelce, ele teve que ficar ali com o Gibson, que eu gosto muito do Antônio Gibson esse ano, mas com o Travis Etienne, né? E a gente sabe como é o running back rookie. Você se lembra muito bem ano passado da sua primeira pick, que não te rendeu o esperado, né? Não que seja uma pick ruim, mas é que a gente não sabe como será a utilização do Travis Etienne nos Jaguars, né? Eles têm o James Robinson no time, que foi um monstro na temporada passada. O Etienne é o melhor amigo do Trevor Lawrence? Mas a gente não sabe como ele vai ser utilizado, né? Então, para ser o running back 2 do time, e olhando ali para o banco dele, ele não tem um bom depth de running back, né? Um bom um corpo de running backs, né? Ele tem Gus Edwards e o Madison e o Singletary. Então, se o Etienne não dá certo, quem ele vai utilizar? Então, acho que essa é o preço que você paga a draftar o Kelce, né? Mas o Kelce vai te entregar muitos pontos toda semana, que pode compensar a falta de running back do time. Passando aqui para o New England Spartans, de João Metralha, João Vitor, um cara muito engraçadinho, que tem Patrick Mahomes. O João simplesmente dilacerou o coração de Leandro Soares, draftando Patrick Mahomes como quarterback. Kamara, James Robinson, que o Pedro acabou de falar, como os principais running backs. Justin Jefferson, Lockett, Kurt Samuel, entre os principais receivers. Mac Andrews como tight end principal. O que eu gosto nesse time, Mahomes, Kamara, Justin Jefferson e Lockett, que entregam muita segurança. O que eu não gosto é que, justamente pelo que você falou agora, Pedrão, o James Robinson vai ser muito assombrado nos Jaguars. Eu não sei se as opções no banco para running back são boas, né? Tem o Giovanni Bernard, tem o Coleman, o Mark Ingram. Então eu tenho muita insegurança sobre o corpo de running backs do time do João. E o Mike Andrews, muito dificilmente um cara draftado no valor do Mike Andrews consegue entregar uma pontuação de temporada acima do que ele vale. Então eu sempre não sei se o João tá apostando tanto assim no Andrews para ser um cara muito produtor de pontos, mas é bom ele colocar os pés no chão, porque historicamente a gente tem entre o tight end 4 e o tight end 9 do ranking geral um ano bust. Sim, com certeza. Um time titular bem forte, né? Ali com Mahomes, Kamara, Justin Jefferson, Tyler Lockett, incontestáveis, são jogadores que vão entregar toda semana, só vão sair do time em caso de bye ou se machucarem, mas aí é o que você disse do James Robinson, né? São backfields nebulosos, eu diria. O dos Jaguars, o dos Lions, o dos Bucks, são backfields que a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente não sabe se vai ser o Travis Etienne, se vai ser o James Robinson, se vai ser um, vai ser outro. E aí o banco mesmo, como você falou, tem opções que não entregam a altura de um running back 2, né? Embora tenha Chase Edmonds, que eu acho que pode surpreender esse ano. É isso, e pra fechar aqui a análise dos times, Cara Moninja, Gabriel,
quando eu falei do time do Felipe Nascimento, eu falei, olha, tem 2 times que me encantam muito, o outro time que eu quero elogiar muito é o de Gabriel Carmona, o nosso garoto prodígio, o futuro do Brasil, que cumpre a lição de casa Carmoninja. Tem Josh Allen como quarterback, Christian McCaffrey, Hilaire, Keenan Allen, Cooper Kupp, Antônio Brown e Gaskett Tyrant. Que time é esse, Pedro Marques do céu? É um time muito forte, É muito muito forte. forte. Junto com o time aí, o seu time, o time do Felipe, é um time muito forte, um time a ser batido. Josh Allen, Christian McCaffrey, Clyde Edwards-Helaire, Keenan Allen, Cooper Kupp, aposta no Antônio Brown, né? Acho que o Carmoninha foi presenteado com a segunda pick ali, né? Foi. Juntar McCaffrey com o Cooper Kupp, com o Josh Allen, com o resto aí que ele tem, ficou um time muito forte, mas que não tem banco. É isso. Assim, ó, Não tem banco. o Antônio Brown, eu acho que ele vai produzir muito, porque o Tom Brady gosta dele, a gente já tá Sim, falando disso. gosta dele. Só que num cenário que o AB não produz, a flex do Carmoninha fica vazia. Não tem um cara confiável. Ele tem o Sutton, né, que eu gosto também, mas tá voltando de lesão, Condicionamento. uma lesão complicada, né, uma lesão complicada. Eu gosto muito do jogador, né, é um excelente jogador, aposto num bom ano, mas ele teve uma lesão muito complicada ano passado, se eu não me engano foi ACL, que é uma lesão que demora para voltar ao que era antes. Então, se o AB não entregar o que a gente espera que ele entregue, realmente vai ficar complicado pro Carmoninha colocar um jogador na flex, com certeza. Carmoninha, parabéns pelo draft, Parabéns. Gostei muito. Parabéns à liga, né? A gente acabamos com os times? Isso, acabamos. Agora a gente vai Legal. pro tier list, né? Deixar aqui meus parabéns à liga, foi um belo draft, assim, todo Foi. mundo teve que suar mesmo. Eu vi que ali a partir da 5ª rodada tava todo mundo muito apreensivo, né? Porque todo mundo estudou bem, ninguém pegou o Daniel Jones na 2ª rodada. Acho que tem só um time com uma defesa reserva, que também é a defesa dos Saints, né? Então acho que no passado tinha defesa reserva. Então foi um draft muito bom que fez os managers aí suarem para ter times bem equilibrados. E parabéns a todos aí. Todos têm chance de chegar aos playoffs. Lembrando que tem muito chão pela frente, tem trade, tem lesão, tem matchup, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas foi um bom draft. Até Parabéns por a isso, todos. Pedrão, não vamos fazer aqui um tier list da seguinte maneira. Esse vai ser o campeão, esse vai para os playoffs, porque o Fantasy, ele é o Fantasy, ele é um dos jogos mais incríveis da história, porque ele é muito imprevisível, justamente pelos aspectos que o Pedro Com certeza. citou, e porque é imprevisível, não é uma matemática específica, né? Você tem trade, você tem waiver, você tem lesão, você tem calendário. Nós separamos aqui 3 categorias, 3 prateleiras. O selo Antônio Curti, que é o selo especialista. O selo Overhaul 81, quem joga FIFA e Madden sabe do que eu tô falando. 81 é o time que é bom, mas falta aquele ingredientezinho ali. E tem o último ponto, a última prateleira, que é o Carregas. O Carregas são os times extremamente dependentes de 2, 3 jogadores para pontuarem. Então, a gente vai dividir aqui rapidinho. Eu e o Pedro não combinamos, então a gente vai fazer isso aqui ao vivo. Não combinamos. Você quer ir time por time ou você já dá todos os palpites, Pedrão? O que você acha melhor? Vamos lá, vamos time por time então. Hope, Gabriel Vieira. Hope, Gabriel Vieira. Eu gosto do time do Gabriel Vieira, mas eu diria que é o time Carregas. Time Na Carregas. minha opinião. Ele tem ali o Davante Adams e o Diggs, que assim, vão carregar. Mas ele depende do Adams e do Diggs para carregar o time dele, na minha opinião. É verdade. Tentando imaginar aqui uma bye, por exemplo, sem o Davante Adams, sem o Diggs, claro que o Gabriel Sim. pensou nisso, né? Pra não ter esse problema, mas é um time que ficaria menos equilibrado do que o habitual. Então eu acho justo, concordo com você. Hope vai por El Carregas. O time do Murilo Batistel, Aderbal, Alana, pra mim, o Carregas também, porque vai depender muito da combinação do Lamar Jackson com o Dalvin Cook, que a gente já falou que a gente não sabe Sim. como vai ser Josh Jacobs, Mostert e os principais receivers. O que você acha? Concordo. Tagovailoa, Gabriel Cunhado. Olha, Pedrão, eu acho que cabe no Overhaul 81, cara. Eu gosto de Overall 81 ali. Você tem o Calvin Ridley, que é um Isso. excelente wide receiver, que
que puxa a fila ali. Não é um carregas, de fato, assim, ele não é o jogador que vai carregar o time. Você junta o Ridley com o Robbie Anderson, com o Mixon, com o Montgomery. Não é um time espetacular, mas é um time que pode dar trabalho. Black Mamba Team overall 81, né? Você tá sendo muito modesto com o seu time só porque você é o host aqui do podcast. Pode colocar aí Beleza, no selo Anthony Curti. Mucão Masnello. É o Carregas. Mucão Masnello é o Carregas. É o Carregas ali, dependendo bastante das opções 1, né? De Aaron Jones e DeAndre Hopkins. Que quando não carregarem, vai sofrer um pouquinho, mas tem o upside do Swift, do Juju, então é um time que precisa do Aaron Jones e do DeAndre Hopkins. Bom, o time do Felipe, Turned Out for Rat, aí é um selo Antônio Curti, né? Um baita time. Um baita time do Felipe. O Lelê. Overall 81 pra mim. Lelê. Overall 81 pra mim também, porque eu acho que não tem o time carregas. Primeiro porque o Barkley não é um carregador nas primeiras semanas, né? Então a gente já conversou sobre isso bastante, né? A gente não sabe como ele vai voltar pro time. O Hill é um excelente wide receiver, mas é um time overall 81 que pode dar trabalho, não é um carregas e, desculpa, Leandro, não é um selo Anthony Curti. Cara, olha, o seu time eu tenho muita dúvida mesmo, não, porque assim, o time titular é um selo Antônio Curti se der certo. Claro que isso pra todo mundo, né? O se der certo vale pra todo mundo, mas é que tá numa linha tênue de um teto alto. O seu time tem um teto alto. Pode ir. É um boom ou bust, né? E também, pra mim, na minha opinião, não tem jogadores carrega, não tem, assim, uma dupla que vai me carregar. É o time no completo vai ter que produzir pra eu ter uma semana boa. Então, acho que seria aí overall 81 no meu time. Acho justo. Bom, passando aqui pro meio matine do Vitor, um time com Kittle, com Nick Chubb e com a Mary Cooper, pra mim, um pouco dependente desses jogadores, Pedrão. Eu tô entre overall 81, mas mais tendendo pro carregas aqui pro Vitão. Fico nessa entre overall 81 e carregas. Acho que a nossa primeira divergência aí eu colocaria mais como overall 81, mas são Chubb, Kittle, Amari Cooper, acho que carrega mesmo. Mas talvez overall 81, porque assim, você falou do banco, e até uma discordância que eu tinha com você em relação ao banco que eu passei na hora. Eu não acho o banco dele ruim, não. Não. Se ele trocasse um Tyrant, porque e seria o Zach Ertz pra mim, o jogador que eu não teria, porque o Irv Smith Jr. pra mim é sleeper. Ele tem o Burrow, que eu acho que vai entregar mais do que muito quarterback caro. O Jamal Williams, o Lazar é o receiver 2, o Aaron Rodgers gosta muito dele. Davante Parker saudável pode ajudar. Então acho que por questão de... O banco dele não é tão ruim, não. Eu vou puxar ele pro... Não é ruim, mas assim... Os Packers trouxeram o Cobb, né? O Aaron Jones pediu o Randall Cobb pro time. Então ele foi praticamente uma demanda dele para voltar, né? O Parker tá entre... É a mesma discussão do Gesicki, né? Ele tá no meio de muita gente. Eu gosto do John Brown. O John Brown pode surpreender muito nos Raiders, que não teve running back no passado. O Ruggs não foi aquilo que esperava, então eles trouxeram o John Brown, que quando precisou ele foi muito bem nos Bills. Então acho que o John Brown pode surpreender aí no time dele também. Tá, a gente define o Victor como? Overall 81 ou carregas? Vamos... você que sabe. Se você quiser deixar pra depois, a gente já tem as notas. Aí a gente vê o que faltar ali, a gente aloca o time dele. Beleza. Então é um bom sinal, viu, Vitão? Você deixou a galera confusa aqui. Mostra que seu time tem uma certa versatilidade. É um bom draft. O time do Natan, o time do Paulinha, eu acho que é um... É porque, assim, ele tem o Kelsey, o Allen Robinson, o Tony Gibson, Kelsey, que eu gosto muito. Sim, gosto bastante do time dele. Assim, a posição de flex pra mim é uma incógnita, mas ele tem Kelsey, tem Allen Robinson e tem Antonio Gibson. Então, eu gosto do time dele com essas ressalvas. Então, overall 81. Overall 81. Acho que é overall 81. Bom, passando aqui pro time do Joãozinho, olha, eu tô na dúvida aqui se selo Antonio Curti é overall 81 pro João. O que me incomoda, a gente já falou sobre o James Robinson. Eu acho que overall 81, porque vai faltar um terceiro receiver, assim. Eu acho que ele poderia ter pego alguém melhor que o Kurt Samuel para deixar o Kurt Samuel como um receiver 4. Acho que ele pecou nisso.
E ele pegou o Mark Andrews ali, ele pagou caro pelo Mark Andrews e ele ainda draftou outro tight end, né? O Hunter Henry, que tá machucado. Então acho que ele poderia ter tido uma outra opção de running back ou wide receiver no banco, né? Então, porque se a gente der um selo de overall 81 pro João, eu acho que o May Martin tá um pouco abaixo. Eu ficaria um pouco incomodado de colocar na mesma prateleira. Então acho que o Vitão se encaixa no El Carregas mesmo. Por essa questão da dependência de mais jogadores. Mas, gente, concordo. A gente tá falando aqui de estratégias. Não significa que o El Carregas é inferior aos outros times, não. A gente tá querendo dizer que o Ceylon Anthony Curti é o time que a estratégia são mais jogadores no elenco para tentar um rodízio. O El Carregas é um time que são os times que vão focar mais em determinados jogadores, né? Então, por isso que a gente evitou criar um tier de time ruim, time bom. Os times todos ficaram bons esse ano, né? Tem os times que têm peças melhores, mas que tem um banco mais reduzido. Então, a gente evitou essa separação entre time bom e time ruim. São estratégias e todas elas têm um potencial de chegar muito, muito longe. Como diz Craque Neto, quem não se posiciona não merece estar no mundo. Então, dessa maneira, estamos encerrando aqui o primeiro podcast nas principais plataformas. O do Carmoninha a gente colocou? Carmoninha está no Ceylon Anthony Curti. Ceylon Anthony Curti. Ceylon Anthony Curti. Então, Black Mamba, Turn Down for What e Carmoninja estão no selo Anthony Curti. Tagovailoa, que é o time do Gabriel Cunhado, Silent Hill, Gorillaz, Paulínia e também o New England são os times do Overhaul 81. E El Carregas com Hope, Aderbal, Masna e May Matin são esses os tier list do nosso Fantasy terceira temporada. Boa sorte a todos. Pedrão, a gente volta pra mais, tá? Você. Com certeza. E eu e você aqui pra muitas análises. Ainda teremos podcast. Teremos podcast antes da primeira semana, tá, gente? Eu e o Pedrão, a gente vai elaborar alguns materiais, inclusive, pra falar sobre calendário, sobre waivers, trades e tudo mais. A gente vai preparar um material bacana pra vocês aí nas próximas semanas. Valeu, Pedrão. Beijo no seu coração. Com certeza. Valeu. No seu coração também. Amo sua vida, Júlio Nascimento. Amo sua vida. Sobre isso, tá tudo bem. Tchau, gente. Tchau, tchau.